Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente não vai ter uma aula, mas é só uma gravaçãozinha para ajudar vocês a executarem a atividade de hoje. A atividade de hoje está relacionada com da aula da semana passada, que a gente aprendeu sobre as variáveis visuais, como fazer a escolha para a legenda. A atividade de hoje, vocês vão construir legendas e aplicar no mapas a partir daquilo que nós aprendemos sobre os tipos de variáveis visuais e os tipos de informação e implantação. Se fosse em sala, a gente gastaria 3 aulas para a gente fazer isso, e a gente faria junto, mas como não é possível, eu vou mostrar para vocês como é que é a atividade, passo a passo, e aí na semana que vem eu vou postar para vocês, na semana que vem não, na outra, porque a semana que vem é feriado. Mas na outra, vou postar para vocês uma respondida, tá? Mas eu vou explicar direitinho aqui para vocês e caso vocês ainda tenham dúvida, pode deixar perguntando lá na plataforma que eu vou tentar, tirar as dúvidas de vocês para executar essa atividade. E vocês vão, adicionar ela, né, lá na plataforma, porque depois vai tudo contabilizar na nota livre de vocês para a gente fechar a nota do terceiro ciclo e a última nota do ano, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou relembrar com vocês, isso aqui a gente viu na aula passada, os modos de implantação e as variáveis visuais. Aqui eu coloquei aqui na frente dessa daqui, depois vou deixar esse material lá para vocês para facilitar, a informação, o tipo de informação que combina com cada tipo de variável visual. Então vamos lá. Quais são as variáveis visuais? Então nós temos tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. E os modos de implantação. O que são os modos de implantação? É como que a informação vai lá no mapa. Ela pode ir de forma pontual, tá vendo? Só o pontinho. Ela pode ir de forma linear, que são as linhas, ou pode ir zonal, que é quando há o preenchimento de toda a área. Então, vocês vão fazer esses 3 tipos de implantação. E aí, o que você vai fazer lá no seu mapa? Vai escolher qual que é a melhor variável visual para a informação que tem. Então, nós vamos trabalhar com 3 informações: a quantitativa, a ordenada e a seletiva. Quantitativa está sempre relacionada com o número. Sempre que tiver número é quantitativa. Quando a gente tem um mapa quantitativo, a única variável possível e ideal de se utilizar é a tamanho. Às vezes a gente usa valor, tá? Que é quando a gente varia do mais escuro para o mais claro, geralmente em implantação zonal. Nos outros tipos, sempre tamanho, tá? Quando é uma informação ordenada, o que é uma informação ordenada? Que existe uma hierarquia, do melhor para o pior, do que tem mais para o que tem. Mais, menos, não que entra aqui quantidade, né? Mas geralmente do melhor para o pior, ou do mais importante para o menos importante, por exemplo. Então, sempre que for uma informação ordenada, vocês podem usar valor ou granulação. Valor é o que? A variação da intensidade da cor, tá vendo? Do mais claro para o mais escuro, independente do tipo de implantação. E vocês podem usar a granulação. O que é a granulação? Tá vendo que você vai mudar os risquinhos e as espessuras dos risquinhos, tá vendo? Talvez seja uma variável bem difícil de ser utilizada, tá? Mas fica a critério de vocês. E nós temos a informação seletiva. O que é informação seletiva? É aquela que só diferencia tipos diferentes, tipos de bares, tipos de tipos de escola, tipos de lazer, e por aí vai. E por aí vai, tá? Então, se eu estou só diferenciando, eu tenho 3 opções. Eu tenho a cor, a orientação e a forma. A cor é o quê? Quando eu utilizo cores diferentes, mas na mesma intensidade visual. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então, tomar cuidado quando vocês forem utilizar essa variável, porque a cor tem que ficar na mesma intensidade. Cuidado se às vezes colocar uma mais forte do que a outra. Não pode, tá? Então, tem que ter a mesma intensidade visual, igual tá aqui mostrando para vocês. Orientação é quando muda só o rumo, tá vendo? Lembra que eu mostrei alguns mapinhas para vocês? Se vocês quiserem recorrer àquela atividade, àquele material que eu deixei para vocês para auxiliar, também pode, tá? E a forma, que é o desenho, lembra que eu falei que pode ser a forma pictórica ou uma forma geométrica, triângulo, círculo, quadrado, estrela, coração, fica a critério de vocês. Então, aqui nós temos, eu vou deixar aqui isso com vocês, então, aqui eu tenho qual é a melhor variável para qual tipo de informação. Agora, vamos aqui para a atividade em si. Lá na atividade, vai aparecer lá na folhinha, bonitinho, que eu deixei para vocês, três folhas. A primeira é a de implantação pontual. Então, se é de implantação pontual, a gente vai olhar aqui, ó,
certo? Porque esse aqui é a coluna de implantação pontual. E aí, em todos vão vir falando qual é a informação. Tá vendo aqui no cantinho? Quantitativo, ordenado e seletivo. Então, aqui, por exemplo, no primeiro mapa aqui ele fala, ó, os pontos mais visitados do Parque Alfa. Então, aqui tem 2, 8, 10 e... 2, 8, não tô conseguindo enxergar direito, porque aqui ficou pequeno. Acho que é 2, 8, 16 e 32, se eu não estiver enganado. E aí, tá vendo que tem uns numerozinhos? Pois é, você vai olhar, voltar lá, vamos fazer essa meio que juntos. Se eu sei que é informação pontual, eu tenho que olhar aqui. E eu já sei que tá falando de número, então é uma informação quantitativa. O único possível aqui é o tamanho. Então, o que que eu vou fazer lá no meu mapa? Vamos voltar lá rapidinho. Você vai criar a legenda. Então, se você, por exemplo, escolher o círculo, então você vai colocar um tamanho para 2, um tamanho para 8, um tamanho para 16, um tamanho para 32. Qual vai ser o menor? O 2, e assim por diante, você vai aumentando. E aí, tá vendo onde tem os numerozinhos aqui no mapa? Você vai colocar, lá onde está o 2, você vai colocar o tamanho que você criou para 2. Pode tampar o número, pode tampar a bolinha. Onde está 32, por exemplo, acho que aqui é 32, você vai colocar o tamanho, que vai ser o maior que você criou para 32. Você não vai pintar o mapa inteiro, não, porque é uma implantação pontual. Então, você vai colocar a informação só lá onde está o pontinho, entendido? E aí, você vai fazer isso, partir para o próximo mapa. O próximo mapa é uma informação ordenada. Então, você vai lá e vai ver qual é a variável que você pode utilizar para informação pontual. Cria a legenda. Então, aqui são os hotéis: super luxo, luxo e simples. Então, você criou a legenda. Criou a legenda, você vai implantar onde estão as letrinhas, você vai tampar as letrinhas, não tem problema. Escolhe ou só quadrado ou só retângulo, escolhe uma forma só. E você vai lá e vai colocar no seu mapa tampando a letrinha. O A não é super luxo, então onde tem a letrinha A, você vai colocar a variável que você escolheu para essa informação. Aqui nós temos uma informação seletiva. Lembra que nós falamos que nós temos 3 opções? Então, você vai escolher dentre as 3 opções qual você vai utilizar e vai fazer a legenda e vai colocar aqui no mapa. Lembrando, a informação é pontual, então é só em cima da letrinha. Então, do museu, do teatro, do cinema e da biblioteca. Então, você cria a legenda e coloca ela no mapa. Implantação pontual, não esqueça. A próxima atividade é da implantação linear. O que é uma implantação linear? É aquela implantação que ocorre em cima da linha. Então, aqui, por exemplo, ó, o Parque Alfa com o fluxo de turistas nas trilhas. Então, aqui ele está falando em quantidade, então é uma informação quantitativa. Nós já falamos qual que é a melhor variável visual. Então, aqui, como é que você vai variar o tamanho? A espessura da linha. Então, quanto mais pessoas passam na trilha, mais grossa vai ser a minha linha. Então, eu vou fazer sobre toda a linha, entendido? Aqui a próxima é ordenada, então só existe uma ordem de hierarquia dos tipos de rodovia, dos tipos de rede viária. Então você vai colocar, né, de a espessura a linha A, você vai escolher lá qual vai ser a sua variável visual dentre as que é possível para a informação ordenada, certo? E aí você vai fazer em cima da linha. Vai pintar o mapa inteiro? Não. Você vai só passar em cima da linha. A mesma coisa aqui, informação seletiva. Então, são os tipos de infraestrutura. Então, tem lá rede de energia elétrica, rede de água tratada, rede de TV a cabo e por aí vai. Então, você vai fazer em cima da linha a variável visual que você escolher para representar. Prestem sempre atenção em qual é a minha informação e qual é a variável visual que dá certo com a minha informação, tá bom? Cria a legenda e depois aplica no mapa. A última é a implantação zonal. Essa aqui é onde há o preenchimento total do espaço. Agora eu queria um pouco de atenção com vocês para eu explicar bem essa primeira aqui que vocês estão vendo. Porque olha aqui, ele está falando o seguinte, ó. Construa a legenda, né, e aplique os respectivos mapas utilizando a variável. Beleza. Aqui ele está falando do número de habitantes que tem aqui nesse bairro, certo? Cada parte que vocês estão vendo aqui é uma quadra. E aqui no cantinho de cada um tem um número.
Tá vendo? É a quantidade de pessoas que vive aqui nessa quadra. Isso aqui é a quantidade de pessoas que vive aqui nessa quadra. Aí, só que aqui tá falando que é uma informação quantitativa, mas não tem os meus números na legenda. O que que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar os meus números para poder criar a legenda. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse númerozinho que tá aqui, acho que aqui tem 80, não sei, e você vai dividir pela quantidade de pontos que está dentro. Então, por exemplo, 80, quantos pontos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 dividido por 8, 10. Então, quanto vale cada pontinho desse aqui, gente? Cada pontinho desse vale 10. Então, o 10 já é um número da minha legenda, você coloca ele aqui. Você vai repetir esse processo em todos, pegar o número que tem e dividir pela quantidade de pontos. Se repetir número, não precisa colocar duas vezes na legenda, você só coloca uma única vez. Colocou aqui, achou a quantidade de números, coloca em número decrescente, né, do menor para o maior. Colocou aqui, achei os números. Agora você vai voltar lá naquela tabelinha e vai procurar qual que é a melhor variável visual. A gente já sabe que é tamanho, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. É o tamanho. Então, eu vou variar o tamanho dos números que eu encontrar aqui. Do círculo, por exemplo, eu escolhi fazer um círculo, do menor para o maior. E aí eu vou ver quanto vale cada pontinho, que a gente já vai ter dividido, e em cada pontinho desse, nós vamos colocar o tamanho responsável. Então, aqui no vale 10, cada um desses pontinhos, o tamanho que eu criei para o 10, eu vou colocar em cima de cada pontinho. E vou preencher o meu mapa dessa forma. Então, eu não vou pintar tudo, tá? Então, onde está o pontinho, tá? Você vai colocar ali, eu criei o tamanho para 10, coloco aqui em cima desse ponto o tamanho de 10, o tamanho de 10, o tamanho de 10 e assim por diante. Ah, eu achei 2, então eu crio um tamanho para 2, tá? Sempre relembrando, o 10 é maior do que o 2, por exemplo, então você vai criar os tamanhos de acordo aí com os números que você vai ter, tá? Então, esse aqui talvez seja o mais complexo, mas vai dar certo. Estou explicando direitinho como tem que ser feito. Esses outros dois mapas, agora sim vocês vão fazer o preenchimento total, colorir o mapa todo. Aqui é uma informação ordenada de ocupação, né? O período de ocupação da cidade. Então, vocês vão olhar lá qual que é a melhor variável visual e vai fazer o preenchimento total, pintar o mapa todo. A mesma coisa aqui, só que aqui é uma informação seletiva. Então, você vai pegar essa informação, né? Vai ver qual é a variável visual e vai pintar todo o mapa, tá? E aí, eu vou deixar para vocês, esse material vocês vão ter que imprimir, tirar, na hora que imprimiu, coloriu, tirar foto e anexa a imagem lá na plataforma para eu poder receber a atividade de vocês, tá bom? Porque essa não dá para fazer direto no computador, que senão fica errada. Eu quero que vocês façam à mão. Não precisa de muitos lápis de cor. Às vezes, se tiver 2, 3 é o suficiente para você dar conta de fazer o mapa, tá? E aí, imprime, faz, tira a foto e anexa na atividade para mim, tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida da atividade, vocês deixem para mim no comentário, que eu vou ajudando vocês, tá bom? Um abraço e até semana que vem, não, porque semana que vem é feriado. Então, até daqui 15 dias, ó. Beleza, dá pra gente ficar zerado para daqui 15 dias começar o nosso conteúdo do quarto bimestre, tá? Um abraço e beijo para vocês.